Duplo Expresso. Eu sou Romulo Maia, apresento o Duplo Expresso diretamente de Berna, a capital da Suíça. A gente já conversou nessa manhã com o Daniel Simões, também com o Paulo Gala, com quem a gente concluiu a conversa ainda agora. E teremos ainda o Alejandro Acosta, editor da Gazeta Revolucionária e que está em algum ponto deliberadamente não identificado da América Latina, para nos falar sobre a disciplina na região, sobre como enfrentar o coronavírus e esse impacto aí do controle social. Certamente, também as perspectivas econômicas, vamos ver se é muito diferente nos demais países do que o cataclismo descrito ainda agora para frente para o Paulo Gala, que falou que num cenário, por ele considerado menos ruim, uma queda no PIB de 5%, e ainda a gente vai ter também o antropólogo João de Ataíde falando com a gente diretamente de Aix-en-Provence, no sul da França, onde, do lado dele, ali em Marselha, teve aquele estudo clínico que tomou o noticiário francófono 2 dias atrás e anglófono ontem, depois de ser verbalizado pelo Donald Trump como a esperança, um tratamento com uma droga anti-malária no estudo clínico bastante limitado, 24 pessoas, com resultados ali, quem entende do riscado está sendo conservador, né? Mas ontem, até eu vou comentar isso, né? O uso, a utilização desse estudo, não só na França, a maneira cautelosa, mas principalmente depois nos Estados Unidos, no Trump, que eu acho que é bastante indicativa daquilo que a gente vem falando aqui, do pastoreio, da administração. Quando eu falo administração é aquela coisa, agora solta um pouco, fecha um pouco, a torneira abre, fecha, e qual o spin, né? Qual o tratamento dá uma informação, você pode ver como positiva ou negativa, dependendo da ênfase que você dá ao aspecto positivo, negativo. Por exemplo, né, nesse estudo clínico, né, eu não tenho informação na área de saúde. Mas olhando, você viu, bom, parece que 75%, se a gente pegar aí pelo valor do FACS e puder extrapolar os resultados desse estudo, 75% das pessoas que foram submetidas tiveram um resultado bom, mas 25% teve um resultado bastante ruim, né? Então, assim, mas o tratamento piorou, o tratamento foi ineficaz, ou até, de repente, elas viveram mais tempo apesar de ter morrido, graças ao tratamento, enfim, é algo que tem que ser estudado, né? Então, a cautela nesse negócio com relação a esse estudo, e o João de Ataíde vai tratar disso com a gente hoje também, né? Mas o que sim é permitido, pelo que a gente está vendo aqui, é um indício forte de que essa administração das informações, o quanto dá, o timing também, solta isso, depois isso, alternando o estímulo para a expectativa. Então é uma coisa ruim, aí depois uma boa, uma ruim, uma boa, possibilitando o ping-pong, né? Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, mas em que essa curva, né, do saldo, ela não está parada, né? Ela está assim. Então é assim, uma curva na diagonal, 45 graus, e ela vai assim, ó, desce, sobe, quer dizer, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, sempre subindo menos que está descendo e fazendo, né, no agregado, e na soma, está caindo 50%, né, no acumulado. Hoje parece que vai ser um dia da subida, pelo que eu estava vendo aqui antes de entrar no ar, não estou vendo os dados ao vivo, de repente até coloco aqui para ver os mercados europeus, olha, dá para botar, eu já deixo o site aberto aqui. Mais uma vez, não é importante, pelo menos na nossa análise aqui, a gente que não faz day trade, não é importante o movimento do dia, a gente está olhando o movimento acumulado. Mais uma vez, eu não estou nem comprado nem vendido, eu estou observando isso e o meu interesse está restrito ao impacto que isso tem na política em nível global, né, a disputa geopolítica, mas muito particularmente no desdobramento para o Brasil. Então, realmente, ainda continua aí o pessoal animado hoje. Olha, a expectativa, se você acredita que ela é espontânea, ou que ela é em alguma medida conduzida, pastoreada, ela está aí, ó, as bolsas europeias operando no verdinho, você está vendo aí, ó, DAX da Alemanha mais 3,67, o CAC 40 a Bolsa de Paris mais 4,43%, FTSE no Londres 1,63% e a Standard & Poor's já está aberta. Não, quer dizer, não está aberta não, vai abrir em 34 minutos, então, quer dizer, eu acho que isso aqui não está atualizado, ó, foi 8h30, então na verdade foi meia hora atrás esses números aí que eu estou dando, ele não atualizou ainda esse site da CNN Business. Então, bom, eu acredito que não tenha mudado muito, mas de qualquer forma, olha só, a Bolsa Americana ontem fechou com uma alta modesta, né, de 0,4%, vamos ver o que vai acontecer hoje. Mas as europeias, que sim estão abertas, aí estão na metade do pregão, pelo fuso horário, elas estão operando no azul.
Mas ontem foi, acho que também uma queda próxima, não, quer dizer, um aumento mais próximo da estabilidade, e antes tinha sido aquele mais um dia de desabamento aí no dia anterior. Mais uma vez, eu não estou nem comprado nem vendido, muito menos em day trade, né? Então eu olho isso apenas no sentido de que isso me permita confirmar ou refutar a tese com a qual a gente vem trabalhando. E por acaso, ontem, anteontem, os últimos dias, eu acredito, e quero a sua opinião, você que está nos assistindo, mas eu queria falar sobre essa questão que, na minha visão, há um pastoreio das expectativas até para manter um nível de controle, porque há uma coisa que se chama mecanismo de feedback. Você tem o feedback positivo e o feedback negativo, né? O feedback positivo, você dá um incentivo que reforça a resposta, aí reforça mais ainda e vai numa escalada incontrolável. Feedback, vamos dizer assim, feedback negativo. Um exemplo da biologia. Feedback negativo. Eu tô com sede, até tô mesmo, porque tô com meu ventilador ligado e o ar tá seco, minha garganta tá secando. Então, tô com sede, bebo água. Estava com sede, bebi uma coisa que tirou. Acabou, né? Acabou, o circuito acabou, não vai expirar. Agora, se eu tivesse numa jangada, no mar, assim, tivesse náufrago, dá dias e falando assim, já tô naquele limite que eu não consigo segurar, eu sei que eu não devo beber água do mar, salgada, mas eu não aguento, que eu preciso, então, desesperado, eu bebo a água do mar. Num primeiro momento, vai me dar um alívio de um líquido passando na minha garganta. Mas depois eu vou ficar mais desidratado ainda, e aí eu vou sentir mais sede, eu vou beber mais água do mar, vou sentir mais sede até eu morrer, né? Ter uma falência renal aí, e morrer. Isso é um mecanismo de feedback positivo. Você tem um estímulo, você faz que, na verdade, vai aumentar o estímulo, vai aumentar numa espiral incontrolável. Então, por exemplo também, outro exemplo, aí já não é da biologia, da ecologia. Tem gente que fala que a questão aí, falando dos gases, do chamado efeito estufa, há uma grande reserva de metano no permafrost ali da Sibéria, né? Um solo congelado, até eu acho que até embaixo 4 metros e tal, é um solo que está congelado, que é locais em que o subsolo não passa para cima de 0 grau nem no verão, né? E aí lá nesse permafrost da Sibéria tem muito metano, ou seja, aquela matéria decomposta que ao longo de milhões de anos foi apodrecendo, né? Ficou aquele metano, aquele gás, mas por estar congelado, então o chão aqui tem água, terra, tal, argila, congelado, tem um bando de gás ali embaixo preso. E o que está acontecendo com o aumento das temperaturas globais? Está derretendo, algumas partes desse solo está derretendo. E aí você tem a liberação desse enorme estoque de metano que se acumulou lá em milhões de anos. Então, até aconteceu do início, ninguém entendia, começaram a surgir grandes crateras na Sibéria. Você joga aí metano, cratera na Sibéria, no início ninguém sabia o que era, mas era justamente isso, uma explosão, porque às vezes pode explodir, pegar fogo, é algo altamente combustível, e aí surgia aquilo, mas o que o pessoal fala? Aí, não estou entrando na polêmica se é certo ou não, mas fala o seguinte, olha, é tanto metano que tem lá estocado, e o metano, nesses modelos do aquecimento global, dizem que o metano é muito mais aquecimentista, provoca muito mais o chamado efeito estufa do que o próprio CO2, que se soltar esse metano na atmosfera, aí não tem mais nada que a humanidade possa fazer, porque enfim, a cadeia está solta. E dizem o seguinte, inclusive, que nesse caso a gente teria um mecanismo de feedback positivo. Por quê? Se soltar um pouquinho do metano, a coisa esquentaria tanto que aí todo o metano vai ser solto. Então é aqui, solta um pouquinho de metano, aí esquenta, solta mais metano, esquenta, solta mais metano. Então esse é o modelo que eu estou falando do feedback positivo. Então, por que eu acho, se está correta a minha hipótese, de que há uma administração das informações para conformar em alguma medida as expectativas? Então, se sucede um dia de notícia ruim, humor ruim vende. Aí no outro uma notícia boa, aí um pouquinho boa. Mesmo que tenha no agregado que descer os 45 graus. Por quê? Vamos dizer assim, vamos supor a hipótese conspiratória. Lá, vamos dizer que tem um clubinho da finança que se reúne lá no Bilderberg todo ano. Vamos supor isso. Aí o pessoal fala o seguinte, olha, estamos chegando a um momento em que a gente precisa de uma correção do preço dos ativos, né? A gente imprimiu um monte de dinheiro lá desde 2008 para cá para manter o preço do ativo, mas alguma hora isso aí vai ter que ter essa correção. Então a gente tem que estar posicionado para isso aí. Agora o que acontece? Se eles sabem que necessariamente tem que ver essa correção, eles podem precipitar ou acelerar ela no momento em que eles já estejam posicionados aí com, por exemplo, um credit default swap, em que você é um valor mobiliário aí que foi muito discutido na crise de 2008, em que você aposta que uma empresa ou que um título vai desabar na sua cotação. Então, como se fizesse um seguro. A origem é essa, como se fosse um hedge. O credit default swap era isso, algo que você trocava
quando você tem um default, um inadimplemento de um crédito. Então fala assim, olha, bom, tô comprando mesmo, vamos dizer, a Boeing vai quebrar. Não vai. Já falando que se necessário for, eles botam dinheiro do Tesouro Americano lá. Vamos dizer, eu quero me assegurar, porque vamos dizer que eu tenho interesse legítimo, vamos dizer que eu sou um empregado da Boeing. Eu sou um empregado da Boeing. Aí eu tô preocupado, dizendo assim, olha, pô, se quebrar eu vou ficar sem emprego. Então eu quero pegar um seguro de que se quebrar a Boeing eu vou ganhar uma grana e vou poder continuar vivendo. Então, na origem, esse era o objetivo do Credit Default Swap, era um hedge para você falar assim, olha, eu tenho um interesse nisso aqui, mas se der errado eu não perco todo, perco um pouco e tal. Na origem é essa, muito bonito. Mas você sabe como é que é a finança, né? O cassino. A pessoa começa a falar o seguinte, não, mas se eu sacar antes que uma coisa vai quebrar, se eu comprar um monte desse título, mesmo eu não perdendo individualmente com essa quebra, se eu comprar, eu vou ganhar. Né? Então, vou apostar contra. E isso foi determinante lá na crise de 2008. Inclusive, está muito bem retratada essa dinâmica no filme O Lobo de Wall Street. Né? Foram pessoas que chegaram, aí, às vezes, informação anedótica de conhecer uma corretora de imóveis e tal. E falaram assim, tem uma bolha, esse negócio é insustentável, vai quebrar uma hora ou outra. Né? Aí tem os personagens lá, o Mark Wahlberg, aí aquele outro lá da vozinha chata, eu esqueço o nome dele. Né? Então, o filme é interessante para você ver como funciona isso. Aí eles fazem o seguinte, não, a gente vai ganhar uma grana enorme. Então, isso aqui vai quebrar, esse negócio das hipotecas e tal. Então, eu vou comprar esse Credit Default Swap, que na verdade foi criado para quem estava alavancado aí se garantir, mas eles compraram e saíram, quando todo mundo estava perdendo um monte lá em 2008, eles saíram multibilionários, porque apostaram contra uma coisa que ia quebrar. Então, da mesma forma, eu acredito que o pessoal da finança, que conhece historicamente a dinâmica da contração e da expansão do capitalismo, contração, expansão do capitalismo, eu acho que eles conseguem ver, fazer uma análise estrutural, quanto que a coisa está tendendo até a correção, e eu acho que eles se posicionam, sim, com um Credit Default Swap, o que quer que seja, nessa coisa de ganhar na perda, mas também eles identificam quando a coisa está, né, já deprimida, e aí vai subir, eles se posicionam para ganhar na subida, e se a riqueza não está aumentando, necessariamente, então, se eles ganham em cada ciclo desse de expansão e retração, o controle deles da riqueza mundial aumenta. Né? Então, eu acho que isso está acontecendo. É a minha hipótese de que desde 80, no Ocidente, está acontecendo isso. Né? E os números que a gente vê de concentração de renda global parece realmente estar acontecendo. Aí é através do mecanismo financeiro, não é? Essa é outra discussão. Eu acho que é, inclusive, nesses mecanismos. Né? Então, gente, me parece o quê? Se esse pessoal tem esse controle, né, ou pelo menos, assim, se eles querem se posicionar e ganhar e certificar de que vai acontecer, eles também não podem deixar ter uma reação irracional que tire essa capacidade de pastorear, de fazer, digamos, assim, a variação da subida e da descida dentro de uma banda. E se estourar a banda? O planejamento deles não é. Não adianta eles terem, por exemplo, Credit Default Swap, que vai pagar para eles em dólar, se o dólar quebrar, se deixar quebrar, começar um caos social e tal. Então, por mais que eles se resguardem, é tudo com um valor mobiliário. Então, se a coisa quebrar totalmente, ninguém está salvo. Em princípio, se esse pessoal, de repente, viver num bunker cheio de enlatado aí nuclear, pode ser que eles sobrevivam ao resto da humanidade e pereça. Mas, enfim, em princípio, ninguém está resguardado de um colapso total. Então, não é interessante, se quer para a finança, que pode ter, na minha hipótese, a capacidade de pastoreio, você tem um colapso total. Aí o que acontece? Se eles já identificaram que tem que ter essa correção dos ativos, vamos supor que em janeiro esse pessoal já tivesse feito o cálculo estrutural, e muita gente fez esse cálculo atrás, falando o seguinte, olha, isso aí tem que corrigir, tem que cair 40%. Se em janeiro tivesse falado assim, vamos supor que fosse de conhecimento público, assim, a correção é de 40% e vai começar agora. Todo mundo, até aquelas velhinhas lá que apostavam em Wall Street, ia falar, não, eu vou vender agora, então. E aí, depois, quando cai 40%, eu recompro. Quando o ativo tiver já corrigido e tal, eu recompro e tal. E aí é, né, o dinheiro certo e não sei o que e tal. Mas e se todo mundo fizesse isso ao mesmo tempo? E não aos pouquinhos, tal? Aí é aquela questão que não ia ser nem para ser realizado. Porque mesmo que eles acreditassem que ia cair só 40%, não, aí todo mundo ia ficar no desespero, ia pegar fogo, né, incendiário, todo mundo vender. Você tem uma contaminação de um ativo com outro, porque se você perde muito na bolsa, aí você tem que vender um pouco de dólar para ter grana em dólar, em cash, para honrar seus compromissos e tal.
E aí entrar num mecanismo de feedback positivo, né? Você fala assim, não, eu tenho que minimizar minha perda. Eu tô agora com perda de 40, mas vai que o pessoal continue vendendo, eu vou ficar com zero, meu papel não vai valer nada. Aí vende, vende. E aí vira aquela profecia autorrealizada que de fato acaba, enfim, e vamos dizer que a gente entra num apocalipse zumbi. Então não interessa a ninguém, mas tampouco a finança, que perca-se o controle dessa banda de variação, digamos assim. E me parece, observando, que os estímulos que são dados ao grande público e a interpretação que é dada desses estímulos no reflexo na atuação, nos humores do mercado, né, essa entidade, enfim, aí invisível, coletiva, enfim tal, me parece que há uma alternância que me parece, assim, olhando padrões, me parece artificial, mas assim, muito conveniente, entre ruim, bom, ruim, bom, ruim, bom, em que no final a gente vai chegar na mesma correção do 40%, que poderia ter acontecido um dia. Imagina, um dia abriu lá 15 de janeiro, 40% da queda. Aliás, nem pode isso, né? Porque o circuit breaker no Dow Jones fala que para a cada 7, e se a queda for de 20, eu acho que é 20, aí suspende pelo dia e para. Mas vamos supor que não tivesse isso. Aí cai, não, precisa de uma correção. É melhor de uma vez, cai 40% e tal. Mas aí imagina o desespero daquilo. Então, me parece que há uma tentativa de fazer um buffer e uma banda para no final caminhar para os mesmos 40, 50. Eu não vou dizer quanto é 40, é 50, é 70, é 30, eu não vou dizer quanto é a correção. Mas, enfim, de que você evite esse pânico, que gere um mecanismo de feedback positivo em que perca-se totalmente o controle e a gente caminha para um colapso total que não interessa a ninguém. Não interessa os governos, não interessa a finança e não interessa sequer a indivíduo. Eu Rômulo Maia, você que está me assistindo nessa manhã, não interessa a ninguém um total colapso financeiro, apocalipse zumbi. Tá certo? A não ser a pessoa que tenha o seu bunker nuclear e que em terra de cego quem tem olho é rei. Não sei. Mas enfim. Me parece, eu estou então com essa hipótese de trabalho, queria saber se você concorda comigo ou não, de que há uma administração de notícia boa, notícia ruim, notícia boa, notícia ruim, e disse que o mercado está refletindo, está reagindo a essa notícia boa, ruim, para fazer essa alternância e impedir, né, para a pessoa sempre manter a esperança seguinte, não, já caiu tudo que tinha que cair, já está subindo até, então já chegou ao piso, eu não vou vender porque vai subir, só pode ir para cima por enquanto e tal. Para a pessoa segurar, mas aí depois, ela vai perder mais um pouco. Ela fala, não, mas aí no dia seguinte sobe um pouquinho. Fala, não, parou, agora eu não perco mais. Aí, aí, na semana seguinte, cai, até chegar aquela correção. Me parece que há essa alternância conveniente, se isso é verdade, entre notícia boa e notícia ruim. Né? Então ontem, eu peguei um exemplo em que você detecta uma manipulação, ou pelo menos, ou num lado tem manipulação, ou no outro tem esquizofrenia, né? E, sei lá, e a pessoa maluca. Você decide. Ou tem uma manipulação para criar essa narrativa a expectativa reverte 180, ou então, ou as pessoas estão esquizofrênicas, né? Então, não é sempre, aliás eu coloquei isso ali, não é sempre que eu, que sou um Hellis mortal, eu não vou à reunião do Bilderberg, apesar de estar na Suíça, eu não sou convidado para a reunião do Fórum Econômico Mundial, então não é sempre que eu, que sou um Hellis mortal, cujo acesso à informação, mesmo que o seu, internet, televisão e tal, não é sempre que eu vou poder identificar a manipulação. Mas, por acaso, na semana passada, nessa semana, eu pude identificar 2 exemplos claros de ou esquizofrenia, né, e sei lá, e mentira, não, mas mentira já é deliberado, né, enfim, ou esquizofrenia e sei lá, o que é, ou então essa administração da informação para fazer essa alternância ciclotímica de expectativas no mercado, ou pelo menos isso sendo vendido para o grosso da população, que, mais uma vez, aí você tem, né, não no Brasil o Paulo falava, né, a primeira vez que você tem a pessoa física lá com uma presença maior na renda variável, mas no resto, nos grandes mercados, na Europa e tal, para além de fundo de pensão, tem isso, às vezes, da pessoa botar renda variável e tal, e essa pessoa poderia ser aquela que ia entrar em pânico, né, o cardume das sardinhas, se você somar todo, ele é maior que o tubarão. O tubarão vai aos pouquinhos comendo as sardinhas. Mas se a sardinha fizer aquele movimento, né, elas fazem super coordenada, né, tudo juntinho, sai do controle. Inclusive, essa era uma pergunta que eu ia fazer para o Paulo, fazer quando ele voltar, que é o seguinte, ele mencionou aí, né, a emergência desses aplicativos, do pessoal fazer home trading, né, com esses aplicativos. E era uma dúvida que eu tinha, essa vai ser a primeira vez que a gente vai testar, porque nos movimentos aí caóticos de 2008, ainda não tinha esses aplicativos, né, de você ficar. E
Um dos que faz propaganda no YouTube, eu sempre vejo, não sei se é aí no Brasil mesmo, mas é um tal de eToro. E aí eles fazem uma coisa muito bacana, que parece muito bacana, que é para pessoa que é preguiçosa. Então, em vez dela ter que ficar o dia inteiro ligado na Bloomberg e aqui com as telas abertas, terminal, não sei o que tal, fala o seguinte, olha, essa campanha... Pô, será que eu encontro aqui se eu botar? Fala o seguinte, ele mostra assim, um cara todo nerd, que passa o dia inteiro assim, Bloomberg, não sei o que, terminal e tal, e o outro passa o dia inteiro jogando o jogo. Aliás, é outro comercial, né? Um comercial é do eToro, o outro comercial dos joguinhos. Aí tal. Eu falo assim, não, eu passo o dia inteiro jogando, de pijama, aí na praia depois e tal. Aí fala, quem você acha que está ganhando mais dinheiro no mercado financeiro? O nerd, ou aquele lá todo, né, que curte a vida, né? A cigarra ou a formiga? Quem está ganhando mais dinheiro no mercado financeiro? A cigarra ou a formiga? Aí ele responde o seguinte, a cigarra está ganhando o mesmo que a formiga, porque ela é nossa cliente do eToro. Então, ele colocou lá o aplicativo para dizer o seguinte, eu quero seguir o Formiga. Então, tudo que o Formiga comprar, eu compro. Tudo que ele vender, eu vendo. Então, eu não vou ter trabalho nenhum. Eu vou ter um free ride aí, uma carona gratuita, sem nenhum custo. Eu vou ganhar, sendo que eu curto a vida. Muito bacana, né? Se de fato o nerd sempre for ganhar, é uma maravilha. Alguém quer mais do que isso? Não trabalhar e ganhar dinheiro? Né? É uma maravilha. Eu adoraria fazer isso. Mas é que acontece, que eu estava pensando. Nessa emergência, quando você tem um grande movimento desse de manada, se você tem um bando de gente desse tag-along aí ficando amarrado com quem faz o grande movimento, isso não é exacerbado, esses movimentos de manada? Está todo mundo pendurado via aplicativo nisso? Eu queria saber o impacto, não sei se no Brasil isso é tão disseminado, né? Então não sei se o Paulo que está lá operando tem condição de dizer isso, mas eu queria saber se dá para identificar... tá todo mundo falando isso, né? Ai meu Deus, os movimentos estão mais caóticos, o sobe e desce do que em 2008, está mais caótico que 29. Será que tem alguma... É uma hipótese, não tem nenhum elemento para falar isso, mas será que isso aí não tem um efeito desses aplicativos aí, da coisa, ordem de compra e venda, segue o fulano, vê o Beltrano, e aí quando você tem um movimento na subida, sobe todo mundo, quando desce, desce todo mundo e tal. Eu queria saber se essa interação agora e os algoritmos, usando essa inteligência artificial para determinar ordens de compra e venda, se isso está fazendo ser mais caótico agora do que foi em 2008, né? Então, são coisas interessantes aí para a gente pensar. Mas então, vamos lá ao forte indício de que há uma administração da informação para evitar que você chegue a um mecanismo de feedback positivo em que a gente caminhe necessariamente para o apocalipse zumbi, que, não, eu repito, não interessa a ninguém. Você pode... É a vitória de Pirro. Você fala, ai, mas o financista perdeu tudo. Você morreu antes ainda dele, porque ele tem o bunker dele com comida enlatada. Ninguém ganha com corrida bancária, tá? Te falar isso. Fala, ai, mas o Setúbal e os Aguiar perderam tudo. Bom, mais uma vez, primeiro que eles têm dólar fora. Legal e ilegal, não vou entrar nesse mérito. Tem dólar fora, eles têm o bunker deles, eles vão pegar o jatinho e sair para um lugar bom. Nem que seja Elysium, nem que seja um satélite fora da Terra, eles vão para um lugar bom. E você já morreu de fome, peste, tudo aí. Aliás, agora, né, tem sentido literal. Vamos lá, olha só. Então ontem eu coloquei, e mais uma vez eu vou repetir, não é sempre que eu vou poder trazer essa interpretação, mas casualmente, na semana passada e nessa semana, eu fui capaz de identificar, né, a manipulação. Então aqui eu vou colocar, você me conhece, né? Eu sou o auto-intitulado Cacique Juruna, do século XXI, eu trabalho com print, né? Então, vou mostrar aqui a manipulação, a administração da informação, então sai, não sai, quanto sai e tal, ali naquela torneira, e qual tratamento a gente dá às informações, qual ênfase a gente dá ao positivo ou ao negativo, claramente pega aqui com prints. Você está vendo 4 prints que eu vou mostrar conforme eu leia essa colocação. Então, ontem eu publiquei o seguinte, há quase 24 horas. CQD, ou Como Queremos Demonstrar, da Fraude. Administração de informação sobre o coronavírus. E por que eu coloco sobre o coronavírus entre aspas? Não é porque eu questiono que existe coronavírus. Nem tenho como. Eu tenho amigos que trabalham aqui no Hospital Universitário em Berna que me falaram da contingência, quantas pessoas já tem no CTI e tal. Então não é isso. Mas enfim, como o noticiário sobre essa doença é tratado para possibilitar o quê? Ganhos nos mercados e também, em alguma medida, o controle social, que não é necessariamente ruim. Como eu falei, se você chegar num feedback positivo louco, em que a gente vai colapsar enquanto sociedade, isso não interessa ao governo, que continuar controlando a sociedade, até você pode achar que legitimamente a gente precisa de Estado e governo, outras pessoas vão dizer que não, que a gente pode prescindir disso. Não vou entrar nessa discussão agora, mas, enfim, não interessa a ninguém um apocalipse zumbi, né, em princípio, a não ser que a pessoa... não sei. Mas vamos lá. Então, vamos ao texto aqui, ó.
mais um CQD, ou seja, mais um como queríamos demonstrar do Duplo Expresso. Na manhã de ontem, eu mostrei no programa como as expectativas da finança, eu coloco entre aspas, porque me parece que é muito conveniente, sai a notícia boa, ela reage assim, como se fosse quase só em primeiro grau. E eu acho isso interessante também, né? A alternância entre notícia positiva e negativa faz o mercado esquecer tudo que ele achava na véspera. Então, assim, a notícia era péssima na véspera, o mundo acabou. Aí, no dia seguinte, se é uma notícia boa, tudo que na véspera fazia a pessoa se desesperar, arrancar o cabelo, queimar a roupa e tal, não sei o quê. Aí, não, mas agora é isso aqui e tal. Assim, nunca parece a complexidade de descontar um do outro, assim, parece esquisito, né? A ênfase, olha, não, ontem isso era péssimo, hoje saiu esse índice que é bom. E a pessoa esquece todo o catastrofismo da véspera, ou então toda a euforia da véspera, me parece um pouco simplório na forma de pensar. Aliás, eu quero dizer o seguinte, espero que meu pai não esteja vendo a minha irmã, porque eu odeio dar razão a eles, né? Eles são os conservadores da família. Meu pai e minha mãe, minha mãe não, meu pai e minha irmã sempre falaram o seguinte: você desperdiçou o seu talento e você poderia ser bem sucedido na métrica de ser rico, porque você não concluiu o seu curso em economia na Pontifícia Universidade Católica e, em vez disso, foi terminar o curso de Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e fazendo pós-graduação e tal, por mais que você não vá ser pobre sendo um advogado, internacionalista e tal, mas você seria multimilionário com seu talento matemático e sua análise estratégica você tivesse ido para o mercado financeiro. Eu quero dizer o seguinte: eu não acompanho Bloomberg normalmente, né? Eu vejo o jornal geral, que vai ter lá a parte do quadro econômico, mas eu não vejo. Mas, você vê, alguns dias, sequer um mês inteiro, eu estou vendo a Bloomberg todo dia, identificando padrões, como eu vou mostrar agora, eu vejo que é verdade. Assim. Então, eu sempre tive... meu maior talento, minha maior facilidade sempre foi matemática. Eu herdei isso da minha mãe. Então, com a minha habilidade matemática, que eu não uso em nada hoje em dia, você vê... Imagina, por exemplo, se o Pelé não jogasse futebol e fosse bibliotecário. Você fala, mais ou menos, digamos assim, mal comparando, no meu caso é assim, porque a minha maior facilidade sempre foi matemática e eu fui para um campo em que eu não uso isso mais remotamente, né? Devo estar até atrofiado, porque há décadas eu não faço nada ligado à matemática. Vamos supor que com essa facilidade então que eu tinha inata, que é a maior facilidade que eu sempre tive, e com também a maior facilidade para identificar padrões, né, ligar pontinhos, análise estratégica, eu tenho a impressão, né, como eu tenho acertado as coisas, antes da Bloomberg falar, eu já falo, eu tenho achado que realmente, se o meu objetivo de vida fosse ser rico, eu tomei as decisões erradas. Então teria que dar razão ao meu pai e minha mãe. Falar, meu pai e minha irmã, você desperdiçou a sua chance, você tinha que ter ido para o mercado financeiro e tal. Mas como eu não calculo o meu sucesso e a minha felicidade nisso, eu não estou mais remotamente triste. Até, enfim, eu tenho essa necessidade millennial de sentir que o que eu faço faz alguma diferença, né? Então eu até gosto de ter essa capacidade de poder socializar aqui com você nessa manhã esse tipo de análise. Feita a observação aí existencial, vamos para o que interessa. Olha só, então mais um CQD, mais um como queríamos demonstrar do Duplo Expresso. Na manhã de ontem eu mostrei no programa como as expectativas, entre aspas, já expliquei porquê, da finança parecem responder a uma esquizofrenia, entre aspas também, né? E problema de memória, né? De memória também, quando uma notícia boa, entre aspas, num dia, vira ruim. A mesma notícia, que era boa num dia, vira ruim no outro. No exemplo que eu tratei na quarta-feira, aqui, quer dizer, na terça-feira, eu falei, eu acho, a disposição... eu falei ontem quinta, né? Então foi o que aconteceu na quarta mesmo. No exemplo, a disposição dos estados, né, na Europa, Estados Unidos, Japão, tem as grandes economias, de se endividarem, né, emitirem dívida e não se preocupar com déficit, né, primário, para garantir a demanda global, né, impedir que o desabamento seja tão grande quanto poderia ser se eles não fizessem isso para garantir a demanda. Então o que aconteceu? Na sexta-feira da semana passada, isso era maravilhoso e fez a euforia, né? Bolsas aqui da Europa subirem 12%, 11%, uma coisa fantástica no mercado maduro, no mercado europeu. Aí chegou na quarta-feira, a mesma disposição, falando a história do whatever it takes, que era o que os investidores exigiam. Se você ouvisse a Bloomberg, você ia ver todos eles. Não, a gente está esperando a Christine Lagarde falar whatever it takes. A gente está esperando o presidente do Banco Central da Inglaterra falar whatever it takes. Custe o que custar, nós garantiremos a demanda e vamos evitar a quebradeira e tal. Aí quando os caras falam isso, aí já fala, não, mas peraí, então se eles vão se endividar, a perspectiva fiscal é ruim, como é que eles vão pagar isso e tal?
Mas não entendi. Na sexta-feira era o que eles exigiam e ficaram eufóricos quando receberam, e na quarta-feira a mesma coisa passou a ser péssima. E aí caiu, mas sempre caindo mais do que tinha subido, né, para chegar naquela descida de 45 graus. Então, eu achei muito caricata essa alternância quase esquizofrênica do endividamento da sexta-feira ser maravilhoso e já na quarta-feira virar aí sim o sinal do caos, do fim do mundo. Então esse foi o primeiro exemplo, mas vai ter esse que eu vou provar com print na sequência que nós conseguimos ontem. Então, eu falei, no entanto, nem sempre é tão evidente como esse contraste na expectativa do mercado com relação à sinalização, né, dos governos na sexta e na quarta-feira, né, nem uma semana depois. Eu falei, nem sempre é tão evidente, a não ser para quem tem toda a informação e não tem dificuldade cognitiva para ligar os pontinhos, identificar padrões, etc. e tal. Vejam agora o novo exemplo. Vejam as falas de Trump na quarta-feira e ontem na quinta-feira. Ele fez 2 coletivas em dias seguidos, que não é normal, inclusive não é usual lá nos Estados Unidos. Na quarta-feira, o Trump disse que haveria uma segunda coletiva com boas notícias vindas do FDA, lá, que é quem controla estudos clínicos, liberação de drogas, tratamentos, etc. E ele falou, ou ia ser na própria quarta-feira, ou então ia ser no dia seguinte, no caso ontem, quinta-feira. E foi ontem, né? Foi na quinta-feira. E aí, o que era então? Mas ele já tinha soltado assim um teaser, olha, eu vou fazer uma nova coletiva, vai ser sobre a FDA, e a coisa boa, tal. Não foi o suficiente, né? Naquele dia o mercado fechou em queda, né? Nova queda importante, inclusive foi acionada na quarta-feira, mais uma vez o Circuit Breaker em Nova York, inclusive foi acionado o Circuit Breaker enquanto Trump dava a coletiva. Né? E ele, assim, a gente ficou até especulando aqui, eu e o Piero conversando, será que o Trump, quando dá aquelas coletivas, tem um ponto eletrônico? Porque quando começou o Circuit Breaker, estava ele sendo transmitido ao vivo para todas as cadeias, e mesmo o presidente dos Estados Unidos falando, entra a âncora, corta o microfone e fala breaking news, né? Urgente, acionado o Circuit Breaker em Nova York. Imagina a sinalização política disso. O presidente dos Estados Unidos está lá tentando acalmar sua população, enquanto ele fala, a bolsa, o mercado odeia o que ele está falando, ele é inepto no que ele faz e desaba, e o Circuit Breaker é acionado mais uma vez. Né? Eu achei também conveniente, né? Lembrando que a finança não gosta muito do Donald Trump, preferia que fosse alguém do Deep State, alguém mainstream, como, por exemplo, o provável rival dele na eleição em novembro, que é o Joe Biden. Eu achei conveniente, assim, né? O cara falando ao vivo, Circuit Breaker no Dow Jones. Né? E era assim, passou o dia inteiro, estava queda de 6. E o corte para acionar o Circuit Breaker em Nova York é 7. Aí, 6. Trump começa a falar, pum, 7. Aí o Trump também, eu não sei se tem um ponto eletrônico, não tinha dado ainda tempo dos repórteres ali ouvirem, assimilarem e passarem a fazer essa pergunta, mas aí ele, um pouquinho tempo depois, encerrou a entrevista antes que alguém recebesse lá no seu celular, olha, Circuit Breaker, tal, pergunta pra ele o que ele vai fazer, o que ele acha, etc e tal. Mas então a gente ficou na dúvida aí. Dê sua opinião. Você acha que o Donald Trump, quando ele dá aquelas coletivas, ele tem ou não tem um ponto eletrônico para auxiliar e falar, sai vazado que a coisa piorou e tal. Enfim, né? Mais uma especulação aí. Outra coisa que me pareceu uma manipulação das informações para fabricar uma suposta expectativa de mercado. A história do petróleo, né? Então a gente começou a semana com uma forte queda, né? Uma nova derrubada aí para baixo de 25. Isso foi apontado como uma das coisas que teria motivado a forte queda nas bolsas dessa semana. E aí, eis que ontem, quando tem a subida, ontem começou a subida, né? E hoje está subindo de novo. Aqui eu estou olhando, né, as bolsas europeias subiram, a bolsa americana está subindo, a Bovespa está subindo 3% nesse momento, mais uma vez, não é importante, mas enfim, é só você ver para mim, importante é a alternância, mas enfim, eles disseram o seguinte, né? Então o Trump fez a coletiva ontem. Aí, além da boa notícia do tratamento, entre aspas, ele também deu a boa notícia, entre aspas, de que ele ia entrar como um broker, assim, um honest broker, um mediador na disputa entre Arábia Saudita e Rússia. Ora, por favor. Aí falaram que o mercado achou isso ótimo. Então vai resolver, o Trump vai entrar como mediador entre a Arábia Saudita e a Rússia, agora a coisa vai, eles vão chegar a um acordo e o petróleo vai parar de explodir. Onde que o Donald Trump tem condição de ser um mediador
numa disputa entre Rússia e Arábia Saudita. Assim. Mas aí você vai me dizer que eu, Rômulo Maia, réis mortal, que não presido o Comitê de Inteligência do Senado, vejo que não faz o menor sentido, uma expectativa favorável. O petróleo ontem subiu 40%, assim, subiu muito, o Alejandro, assim, 20%, sei lá. Assim, ontem fez assim, aí foram um pouco procurar explicação. Então, primeiro você vê um movimento especulativo, o petróleo estava desabando, aí pum, sobe, né, disparado na curva. Aí fala, não, isso aí é porque o Trump falou que ele vai ser um mediador entre Rússia e Arábia Saudita. Faz algum sentido? Lembrando que a operação da Rússia é para quebrar e a Arábia Saudita também não está... Eu até assim vou te falar, Alejandro, na minha leitura... Eu tô achando que tem uma boa dose de telequete nessa disputa entre Rússia e Arábia Saudita. A nenhum dos dois interessa a indústria de shale gas dos Estados Unidos. Os sauditas, como são reféns dos Estados Unidos, os Estados Unidos falou, olha, vai subir, você para aí, eu quero petróleo caro para viabilizar. Eles tiveram que fazer. Mas agora eles conseguiram a desculpa perfeita. Não sou eu, foi a Rússia. A Rússia me forçou a inundar o mercado e quebrar a sua empresa. Não tem que fazer, porque senão eu tô quebrado, eu preciso vender, senão meu orçamento e tal, minha moeda é atrelada ao dólar. Opinião, vamos desde a primeira vez que eu vi aquela história, o Putin chegou e contrariou Riad e acabou com a OPEP Plus e tal, blá, blá. Para mim, é telequete. Para mim, sauditas e russos estão combinadinhos aí nessa história. Aí, se eu acho isso, mas mesmo que eu não achasse, vamos dizer que não, que a briga é séria, Rússia e Arábia Saudita e tal. A condição, sabendo que o movimento da Rússia foi para quebrar a indústria do shale gas, do Trump chegar e ser um mediador, o honest broker entre sauditas, MBS, lá o príncipe herdeiro e Vladimir Putin, não faz o menor sentido. No entanto, ontem essa foi a expectativa gerada na finança, que tem informação privilegiada, né, como a gente está vendo aqui comprovadamente. Então, para você ver o tipo de manipulação, primeiro das cotações, mas também com a explicação que depois é vendida aos ignários que vêem televisão. Alejandro. Duplo Expresso.